Bom dia, docentes, bom dia, colegas. Chamo-me Nicolas Francisco Davan. Estou aqui para falar sobre a norma 2, uma das normas internacionais que também é usada em Moçambique. Então, começar. Eu, Nicolas Francisco Davan, pertenço ao Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. Estou a fazer licenciatura em Contabilidade e Gestão na Faculdade de Licenciatura em Gestão de Empresas e Contabilidade, no curso de Contabilidade Financeira 2, na cadeira de Contabilidade Financeira 2, cujo o lecionador é o mestre Abelio Muxanga e o discente Nicolas Francisco Devan. Neste trabalho, falaremos da norma 2, que em concreto fala sobre a demonstração de fluxo de caixa. Então, a demonstração de fluxo de caixa é uma das demonstrações mais importantes, porque esta demonstração é porque a demonstração de fluxo de caixa é a única que tem uma norma específica só para ela. Então vamos dar continuidade. Neste trabalho falaremos do objetivo das normas do objetivo da norma 2, um âmbito em que se aplica, benefícios da informação, caixa equivalentes de caixa, apresentação da fluxo do caixa, isto é, atividades financeiras operacionais, operacionais, investimento e de financiamento. Falaremos também do relato de atividades operacionais, relatos de investimento e financiamento, relato numa base fixa, fluxos de caixa em moeda estrangeira, juros de dividendo, impostos subsidiários associadas em empresas conjuntos, transações sem uso de caixa e componentes de outras divulgações. Um dos principais objetivos da norma 2 é: primeiro temos que saber o que é a demonstração de fluxo de caixa e as três categorias. A demonstração de fluxo de caixa dá-nos da informação histórica sobre alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade. Classifica os fluxos em três categorias: operacionais, investimento e financiamento. Atividades operacionais são aquelas que principalmente é a principal atividade geradora de rédito, ou que em inglês significa o core business, a atividade principal da empresa. Já de financiamento, de investimento, é a questão de aquisição e venda de ativos de longo prazo. Já a atividade de financiamento, alteração de capital próprio e financiamento de obtidos. Aqui temos uma classificação básica para, quando dermos continuidade sobre o trabalho, nós todos possamos perceber do que fala. Então, por exemplo, a Padaria Central Limitada durante o mês recebeu 500 mil de clientes pela venda de pão, como sendo que uma padaria vendeu pão, estava no core business, é uma atividade operacional. Comprou um forno por 300 mil, é uma atividade de investimento. Obteve um empréstimo bancário de 200 mil, atividade de financiamento. Já quando há um âmbito, qual seria um âmbito? Em outras palavras, quando é que se aplica a norma 2? A obrigatoriedade da demonstração de fluxo de caixa. Uma entidade deve preparar a demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos da norma de relato financeiro 2. Isto é, deve apresentá-las como parte integrante das demonstrações financeiras. Vimos no primeiro trabalho da norma 1, vimos os mapas que são contidos nas demonstrações financeiras. Então, o fluxo de caixa é um deles, sempre deve ser entregue junto. É obrigatória para cada período em relação ao qual sejam apresentadas as demonstrações financeiras. Faz parte de um conjunto completo. Este conjunto é o conjunto de demonstrações financeiras, que é constituído por balanço, demonstração de resultados, alterações de capital próprio, demonstração de fluxo de caixa e anexo, isto é, e notas. Benefícios da informação. Com essas informações, o fluxo de caixa
Permite-nos avaliar as alterações nos ativos líquidos da entidade, a estrutura financeira, incluindo liquidez e solubilidade, capacidade de gerar caixa e de se adaptar a oportunidades e circunstâncias, indicador de quantia, período de grau de certeza de fluxos de caixas futuros, verificação da correção da avaliações passadas e futuros, relação entre rendimento e fluxo de caixa líquido gerado. Com este mapa, com o fluxo de caixa, isso permite-nos ver qual é a situação do nosso caixa, isto é, a liquidez da empresa. Tá? Aqui temos um exemplo prático para podermos perceber, não só na teoria, mas na prática também. Então, uma empresa apresenta lucro de 2 milhões na demonstração de resultados, mas no fluxo de caixa apresenta um saldo negativo de menos 500. Isto nos leva a interpretar algo. O lucro contabilístico não se traduziu em caixa, pode indicar vendas a crédito não recebidas, não monetários. Sinal de alerta que só o fluxo de caixa revela. Mostra uma das importâncias deste mapa também. De seguida, temos caixa, iremos falar de caixa equivalente. E a demonstração do fluxo de caixa não fala só de caixa exatamente, fala de caixas e equivalentes. Isso aqui vamos dizer, caixa, o que seria? Seria dinheiro, moedas. Dinheiro em físico, os depósitos à ordem são considerados caixa. Já os equivalentes de caixa, estamos a falar de investimentos de curto prazo, de grande liquidez, com riscos insignificantes de alteração. Regra geral, vencimento maior que 3 ou igual a 3 meses. Descobertos bancários que fazem flutuar o saldo entre positivo e negativo são incluídos como componentes de caixa equivalente na gestão de tesouraria. Os fluxos de caixa incluem movimentos entre itens que são, entre eles próprios, caixa ou equivalentes de caixa. Agora falaremos da apresentação da demonstração de fluxo de caixa. Isto é, a apresentação de fluxo de caixa é classificado como já havia dito, desculpe minha repetição, operacionais, investimento e financiamento. A classificação ajuda a avaliar o impacto de cada atividade na posição financeira e na caixa. Uma única transação pode incluir fluxos classificados de formas diferentes. Temos aqui como exemplo, prestação de empréstimo com juros e capital. Pode ser operacional, de capital, pode ser juros, podem ser operacional, o capital é financeiro. Então, um dos exemplos que tenho cá de fluxos operacionais podem ser vários, entre eles o recebimento de clientes pela venda de bens de prestação de serviços, o recebimento de royalties, o pagamento a fornecedores também é algo operacional porque faz parte do core business, o pagamento aos empregados, recebimento e pagamento relativos à pólice de seguros, pagamentos ou reembolso de impostos sobre o rendimento, salvo se forem identificados como de investimento ou financiamento. Temos o recebimento e pagamento de contratos de título para negociação. Alguns exemplos na prática. A Transportes Rápidos recebeu 1.200.000 de clientes por serviços de transportes. Como é uma empresa de transportes, core business, pagou 400.000 a fornecedores, 300.000 a salários, 90.000 de RPS. São operacionais por fazerem parte do core business. Em exemplos de fluxos de investimento, temos cá pagamento para aquisição de ativos tangíveis e intangíveis não correntes, recebimento de venda de ativos tangíveis e outros ativos não correntes, pagamento para aquisição de instrumentos de capital próprio de outras entidades, recebimento de venda e de instrumentos de capital próprio de outras entidades, adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros. Alguns exemplos, temos aqui a construtora Beira Sociedade Anônima,
Comprou uma máquina escavadora por 1.500.000. Quando compramos uma saída, vendeu um caminhão usado por 250.000. Entrada, porque o valor entra. Esses aqui são classificados. Neste exemplo, podemos ver alguns tipos de investimento. Temos os de financiamento também, que é recebimento resultante de emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio, pagamentos aos detentores de capital para aquisição e remissão das ações da atividade. E também temos o reembolso de financiamento e o pagamento feitos pela locatória para reduzir a responsabilidade de locação financeira. Alguns exemplos: obteve um empréstimo bancário de 800.000, é uma atividade de financiamento, pagou 150.000 de reembolso de capital de empréstimo, uma saída, mas também um financiamento. Aumentou o capital social em 500.000 com novos sócios, é um financiamento. Entra na demonstração como também são classificados como financiamentos, desculpem. Já agora iremos dar outro passo, iremos falar do relato das atividades operacionais. No relato de atividades operacionais podem ser feitas de duas formas: método direto ou método indireto. No método direto, divulga as principais classes de recebimento e pagamentos brutos. Exemplo: recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos de empregados. A norma encoraja este método por dar uma informação mais útil e fácil de interpretar. Já no método indireto, tem a parte do saldo líquido, ajustado de itens não monetários, ajuste amortizações, provisões, diferimentos e acréscimo, mas usado na prática por ser mais simples de obter. Investimento. Agora iremos falar de investimento ou financiamento de uma base líquida. O investimento ou financiamento de uma base líquida, por exemplo aqui, investimento e financiamento, relata separadamente as principais classes de recebimentos e pagamentos bruscos. Exemplo: pode relatar numa base líquida quando os fluxos refletem as atividades de clientes, não de entidade. Exemplos: rentas cobradas por conta de terceiros, itens de rotação elevada e tal. Exemplo de um relato numa base líquida: temos um banco recebe e paga depósitos de clientes constantemente, com prazos muito curtos. Em vez de mostrar cada entrada e saída separadamente, pode reportar apenas a variação líquida dos depósitos no período. É impraticável relatar cada movimento individual. Isto é verdade, principalmente para os bancos, que eles têm muitas transações. Não faria sentido eles relatarem cada transação nas suas demonstrações. Iremos falar do fluxo de caixa em moeda estrangeira. As regras de conversão de fluxo de caixa. O fluxo em moedas estrangeiras convertido à taxa de câmbio virtual. É assim: para converter uma moeda estrangeira para entrar no fluxo de caixa, é preciso respeitar algumas leis ou algumas normas que são estabelecidas aqui. Uma das primeiras é que o câmbio deve estar convertido à taxa de câmbio. A moeda estrangeira deve ser convertida à taxa de câmbio em vigor na data do fluxo. Os fluxos de subsidiárias estrangeiras devem ser convertidos às taxas nas datas do fluxo. Podem usar-se uma data aproximada. Exemplo: taxa média ponderada. Não é permitida usar a taxa de fecho de período. E as diferenças de câmbio não realizadas não são fluxo de caixa, mas o efeito cambial sobre a caixa detida em moeda estrangeira é apresentada separadamente na reconciliação. Um exemplo está aqui: uma empresa moçambicana recebe $10.000 de um cliente estrangeiro. No dia 15, a taxa de 64 meticais por dólar registra 640.000 como fluxo operacional na demonstração de fluxo de caixa. E no fecho de exercício, o saldo em USD sofre uma variação cambial, isto é, ganho ou perda não realizada.
Este efeito aparece uma linha separada, efeito das diferenças de câmbio, e não como fluxo operacional, porque não é um fluxo operacional. Falaremos dos juros de dividendos, que para tal existe uma regra também. Para juros de dividendos, quer sejam recebidos ou pagos, divulgados separadamente, devem ser divulgados separadamente e de uma forma consistente entre os períodos. O total dos juros mostrado, quer reconhecido como gasto, tem que ser contabilizado. Isto é a norma 27. Juros pagos podem ser operacional, quando entram no resultado, ou financiamento, quando é um custo de recurso. Já os juros ou dividendos recebidos pode ser operacional ou de investimento. E os juros pagos normalmente pode ser financiamento, quando é um custo de capital, ou operacional, quando avalia a capacidade de pagar dividendos. Exemplo de classificação de juros, estamos aqui. Mos Invest, sociedade anônima, pagou 120 mil de juros de empréstimo. Pode ser operacional, ou mais comum, ou pode ser de financiamento. Também temos recebeu 30 mil de dividendos de participação financeira. Isto normalmente de investimento. Temos os impostos sobre o rendimento, IRPC ou IRPS. De uma forma geral, a regra geral para a classificação dos impostos é: o fluxo de caixa de impostos sobre o rendimento são divulgados separadamente, são classificados como atividades operacionais por defeito, excepto quando especificamente identificáveis como investimento e financiamento. Um exemplo, temos do imposto sobre o rendimento. A empresa pagou 90 mil de IRPC referente ao lucro tributável geral do exercício. É classificado como operacional. Se houvesse um imposto para ser classificado como uma atividade de investimento, vamos ler aí em seguida. Se houvesse um imposto claramente identificável associado à venda de um ativo fixo, que neste caso uma mais-valia fiscal, esse valor poderia, em circunstâncias específicas, ser classificado como uma atividade de investimento, mas não. Aqui foi classificado como uma atividade de operacional. Subsidiárias associados, regras de inclusão de participações financeiras. Um investimento pelo método de custo ou equivalência patrimonial. A demonstração de fluxo de caixa restringe-se aos fluxos entre investidora e investida. Isto é, estamos a falar de dividendos recebidos e adiantamentos. Tem a sua consolidação proporcional, isto é, inclui quota parte dos fluxos de entidade conjuntamente controlada. E por fim, tem a equivalência patrimonial, inclui apenas fluxos entre si e entidade conjuntamente controlada. Exemplo, o Grupo Sul S.A. detém 30% de uma associada, pelo método de equivalência patrimonial. Na demonstração de fluxo de caixa do grupo, não se inclui os fluxos operacionais da associada, apenas se inclui o dividendo de 50 mil que a associada efetivamente pagou ao grupo durante o ano. E tem as alterações em participações. Sim, estávamos aqui a falar das alterações em participações. As regras principais para os fluxos totais de obtenção ou perda do controle subsidiário são apresentadas separadamente como investimento. A outra regra é que divulgar pela totalidade deve ser divulgada pela totalidade a quantia paga ou recebida, caixas das subsidiárias, ativos e passivos adquiridos. Isto, todo o valor pago deve ser apresentado nas demonstrações. Tem os efeitos apresentados separadamente das restantes atividades. E a quantia mostrada líquida da caixa ou equivalente adquiridos
ou cedidos devem constar das demonstrações. A alteração que não resulta em perda de controle de 60%, por exemplo, a 80% são classificadas como financiamento. Temos cá um exemplo. A holding Maputo S Limitada, sociedade anônima, adquiriu 100% de uma subsidiária por 5 milhões. A subsidiária tinha 800 mil em caixa no momento da aquisição. Na demonstração de fluxo de caixa, haverá uma saída de investimento de 5 milhões menos 800 mil, que é o valor líquido que efetivamente saiu do grupo, isto é, que seria um valor de 4 milhões e 200. Serão classificados como investimento e iam se divulgar notas de ativos e passivos adquiridos, resumidos. Agora falaremos de transações sem uso de caixa. As transações sem uso de caixa são, são várias. Por exemplo, as transações de investimento e financiamento que não requerem uso de caixa devem ser excluídas das demonstrações, porque o fluxo de caixa foca-se em como o nosso caixa está a ser gerido. Devem ser divulgadas no local das demonstrações financeiras, normalmente nas notas, isto é, no anexo. Por exemplo A. Aquisição de ativos com contrapartida na assunção direta dos ativos, dos passivos. Temos aqui um exemplo. A Testes de Sul Limitada adquiriu um armazém no valor de 2 milhões, pagamento integralmente através da emissão de dívidas junto do próprio vendedor, sem qualquer saída de caixa. Esta transação não pertence ao fluxo de caixa e deve ser divulgada em anexo, explicando como é que aconteceu, porque não houve movimentação de caixa. Agora temos os componentes de caixa e outras divulgações. Que na componentes de caixa estamos a falar de divulgar as componentes de caixa equivalentes, apresentar reconciliação com quantias mostradas no balanço. O total deve coincidir com a rúbrica do balanço. Isto é, o total de o valor do fluxo de caixa deve coincidir com o total de caixa equivalentes na demonstração financeira. Temos a reconciliação de caixa. Temos aqui um exemplo. Estes valores devem coincidir com caixa equivalentes no balanço. Temos aqui agora um resumo sobre as 3 principais categorias, que são as operacionais, que é mais sobre o core business. Temos a categoria de investimento, que é a aplicação, é a compra e venda de ativos, compra e venda de ativos. Temos já financiamento, que é mais empréstimos obtidos, emissão de capital. O trabalho, eu fico por aqui. Espero que tenham entendido tudo. Volto para o próximo trabalho.